Oi, gente, tudo bom? Eu acho que essa vai ser a resenha mais difícil que eu vou fazer na minha vida. Eu nunca achei que eu fosse falar abertamente de 1984 aqui no canal em algum momento da minha vida. Nunca achei. Eu realmente achei que esse livro ia ser aquele livro que eu leio constantemente e que toda vez que eu leio a minha visão sobre ele muda e os meus receios só aumentam. Mas eu acho que esse é um livro obrigatório. É um livro que todo mundo deveria ler. E é um livro que as pessoas interpretam de maneira muito vazia, muito rasa. Vamos deixar uma coisa clara. George Orwell era de esquerda. Ele era socialista / comunista, porque é a mesma merda, tá? Não vem dizer pra mim que não é, mas é a mesma merda. E ele, mesmo apoiando esse tipo de governo, viu todos os defeitos e todos os problemas que estavam ali dentro, que existem dentro dessas ideologias, e trouxe pra gente uma obra-prima que algumas pessoas insistem em interpretar apenas como o Big Brother Brasil. Em 1984 deu origem ao Big Brother. Sim, mas não é só isso. A ideia do Big Brother foi, sim, removida de dentro deste livro, porque aqui nós temos o grande irmão, Big Brother, mas vai um pouco além. O Big Brother, o programa, é basicamente você sendo vigiado 24 horas por dia. 24 horas por dia. Você não tem um minuto aonde você não está sendo vigiado. E apesar do que todo mundo fala, sim, tem câmera dentro do banheiro, por motivo de segurança. Mas tem. Então, eles não têm um segundo aonde eles não são vigiados, não tem nenhum lugar aonde eles consigam se esconder para que as câmeras não peguem eles. Beleza? Então vamos lá. 1984, a gente vai conhecer um governo totalitarista, aonde as pessoas têm as suas vidas todinhas controladas, né? Os casamentos não são feitos por amor, são feitos apenas para procriação, né? E a escolha do parceiro ali é feita em um ministério. A partir do momento que é percebido que eles têm algum envolvimento amoroso, esse casamento é proibido, né? Então as pessoas, elas não têm a liberdade nem de sentir. A gente tem o Ministério da Verdade, que eu acho sensacional e que sim acontece nos dias de hoje aqui no Brasil, com a merda das fake news, que está tentando, de certa forma, controlar o que a gente fala e o que a gente faz, e apagar algumas coisas que já aconteceram para deixar o passado mais bonitinho. E é no Ministério da Verdade que o Winston, o personagem principal dessa história, trabalha. E a gente vê os absurdos que ele é obrigado a fazer para deixar o grande irmão, o governador desta terra, super bem, sabe? Para deixar ele bonito no rolê, para que todas as coisas atrozes que ele fez para chegar ao poder sejam esquecidas, sejam anuladas, porque se não tem registro, não aconteceu. E é basicamente isso que a gente vê numa menor escala acontecendo nos dias de hoje no nosso mundo. Hoje a gente não pode abertamente falar sobre quase nada, porque a gente pode sim receber um processo dos nossos queridos ministros togados, os caras que acham que são os donos da verdade e que devem controlar a gente a todo custo. Mas não é bem por aí que as coisas deveriam funcionar. E a gente tem outros ministérios que vão controlar e tudo mais, e existe o Ministério da Guerra, que tá o tempo inteiro falando que uma guerra se aproxima e que eles estão ganhando e tudo mais, mas ninguém sabe realmente o que tá acontecendo, porque não existe nenhum meio de comunicação sem ser os aprovados pelo governo. Então você realmente não sabe o que tá acontecendo fora desse universo. Você não tem da onde tirar informações reais. Você é levado a acreditar em que aquilo tá funcionando e que é daquele jeito e acabou. As pessoas passam fome, todas as pessoas, a não ser, lógico, o alto escalão, mas todas as pessoas têm suas rações pré-determinadas, a quantidade de banho que pode tomar no dia, e sabe, é tudo ali milimetricamente calculado. O Winston é um cara normal, que a esposa foi embora, mas ele não se importa, porque eles não conseguiram ter filho, e depois de um tempo sem ter filho, o casamento acaba, então pra ele tá tudo bem, ele nunca sentiu nada por ela, ele fala, inclusive, que transar com ela era a mesma coisa que transar com um boneco, porque ela nem se mexia, ela não estava ali presente. E como o objetivo principal do casamento não foi
alcançado, não foi, né? Eles não conseguiram conceber um filho, então ele tá ali sozinho, de boa, ele não sabe onde a mulher dele tá, ele vai continuar trabalhando e ele vai continuar fazendo as coisas que ele sempre foi obrigado a fazer, mas ele começa a ter uma certa desconfiança daquilo. Porque ele começa a se questionar os motivos de que ele é obrigado a reescrever a história, né? E é esse o estopim que ele precisa para começar a enxergar o mundo onde ele vive de uma maneira completamente diferente. E a gente vai acompanhar as descobertas do Winston, né, os perigos em que ele se coloca e tudo mais, até que ele vai descobrindo toda a verdade por trás desse governo, e a gente descobre junto com ele. E é desesperador, né? Inclusive, eles querem controlar a língua, então existe a nova língua, as palavras são palavras que estão sendo criadas para que ninguém lembre das coisas que eram ditas e os significados das coisas que eram ditas antigamente. As pessoas não têm direito a escrever nada, elas não podem fazer nada, basicamente a vida inteira controlada. E eles começam essa dominação, esse controle, essa lavagem cerebral desde a pequena infância. As crianças, elas são treinadas para entregar o seu vizinho, o coleguinha, o pai ou a mãe, se eles perceberem que alguma coisa está sendo feita que não é de acordo com o que o grande irmão gosta. Gente, é desesperador. Porque existem pessoas no mundo que apoiam esse tipo de coisa, que querem isso, que querem ter a sua vida controlada, que querem ter tudo ali dito. Você tem que fazer isso, isso e isso, e em troca eu te dou comida e teto. A vida não é só isso, né? Você não poder... Vamos lá, o mais bizarro: você não pode amar, você não pode escolher com quem você quer passar o resto da sua vida, você não pode nada disso. Tudo é pré-determinado pelo governo, e se você não gostar, você não tem o que fazer, você não tem pra onde ir. A partir do momento que você faz parte do partido, você não tem o que fazer. Mas o Winston vai acabar descobrindo uma outra parte da cidade, que são os proletas, que são as pessoas que não se enquadram dentro do governo e que não acreditam naquelas coisas que o partido fala, mas que vivem de uma forma miserável, pior do que os que fazem parte do partido, mas eles têm uma coisa que o pessoal do partido não tem: liberdade. Lógico que não é uma liberdade total, mas eles ainda são pessoas que lembram de como as coisas eram antes, e eles passam essa história para os membros da família, mas para as crianças, à medida que elas vão nascendo, as coisas vão sendo contadas, existe música, existe alegria, existe amor, existe tudo. E o Winston começa a comparar a vida dele com a vida dos proletas e começa a chegar à conclusão que os proletas não foram os culpados de nada e que eles vivem da melhor forma possível, da forma como ele gostaria de viver. Gente, acompanhar as descobertas do Winston e você vê que existem países no nosso mundo que hoje vivem dessa maneira e que existem pessoas que se negam a enxergar a verdade nua e crua ali na tua cara. É desesperador. Eu não sei porquê, acho que essa é a 4ª ou 5ª vez que eu leio esse livro, e dessa vez eu fiquei mais desesperada. O medo foi muito palpável de a gente chegar nisso. Porque, desculpa se você vive num mundo de unicórnios e acha que a ameaça comunista não existe, né, que essas coisas não existem, que é coisa de gente de teoria da conspiração e tudo mais. Preste atenção se você realmente se informa sozinho ou vai pelo que os coleguinhas falam. Preste atenção se você usa a maravilha da internet para se informar e para tirar suas próprias decisões e as suas próprias conclusões, ou se você segue os coleguinhas. Porque se você segue os coleguinhas, você tá fazendo exatamente o que todo mundo queria que você fizesse. Ser apenas massa de manobra e mais uma cabeça não pensante nesse mundo, que vai simplesmente aceitar aquilo que lhe for imposto. Pensem bem. Você tem uma arma maravilhosa na sua mão, que é o celular. Então, a internet, enquanto a gente ainda tem a liberdade de usá-la, use com sabedoria. Pesquise. Se informe. Não vá pelo que ninguém fala. Não interessa quem falou. Só pesquisa. Só se informa. E veja se aquilo que estão querendo fazer você acreditar é realmente aquilo que você gostaria de acreditar. Certo? Então é isso. A gente se vê no próximo. E tchau.